A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Que bom estarmos aqui para adorarmos a Deus, para darmos graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Especialmente hoje, darmos graças a Deus pelos nossos pais, com os nossos pais. Somos muito gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E eu queria começar então dando feliz Dia dos Pais a todos os pais aí. Quem é pai aí, levanta a mão, só para poder ser honrado aí. Meus parabéns, feliz Dia dos Pais, que dia alegre, né? Que dia radiante para celebrar um dos dias mais importantes do ano, né? Sim ou não, gente? Eu pensei que as mulheres iam protestar, né? Não pode. Feliz Dia dos Pais. E para isso eu queria convidar você a abrir o Salmo de número 124, dando continuidade à nossa série de exposições, os Salmos de Peregrinação. Eu quero intitular a mensagem, a exposição bíblica dessa manhã de Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Diz assim o Salmo de número 124. Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, que todo Israel diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos em sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto e a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de fúrias nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do seu caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O que é ser um super pai? É a minha pergunta para você, querido papai, e para os filhos, e para as mães. O que é ser um super pai? Também serve o que é ser uma super mãe, o que é ser um super jovem. Normalmente a ideia que a gente tem do super pai, como está ali na camisa do Anderson, né? Hoje ele veio de super pai ali na camisa, né? E a ideia do super pai, muitas vezes, é daquele homem que é valente, ele não tem medo de nada, ele vai proteger a família, ele é forte, ele é sábio, ele é poderoso, ele tem condição de vencer qualquer inimigo, de atravessar qualquer dificuldade. Nada pode deter o super pai, mas será isso que Deus espera de um pai, um super-herói, que é capaz de, com as suas forças, vencer todos os desafios da vida? Por isso eu te convido para esse salmo a perceber como que um super-herói da história de Israel, Davi, lida com os desafios da vida. E a gente começar a aprender o que de fato é ser um super-herói com Davi, que foi um homem que venceu Golias, sendo criança, vencendo um gigante. Se torna rei de Israel e faz Israel um grande exército a vencer inimigos poderosos. Mas ele escreve esse salmo de gratidão, onde o herói Davi reconhece quem é o verdadeiro herói. Ele escreve uma canção para louvar aquele que é o herói de Davi. Aquele que é a fonte da força, das vitórias e da vida que Davi vivia. Gratidão e reconhecimento é coisa de homem. Homem de verdade tem entre os seus valores, como honestidade, verdade,
como respeito à mulher, ao trabalho. Mas entre os valores de um homem de verdade, um valor importante é o valor da gratidão. Homem que é homem, reconhece e agradece aquilo que recebe. Nós, inclusive, acabamos de concluir a primeira turma da Igreja de Homens ao Máximo, né, pastor Fernando? Francisco, pastor Francisco. Acabamos de completar Homem ao Máximo, trabalhando a ideia de hombridade. E lá aprendemos vários valores do que é ser um homem de verdade. E entre eles, que me chama a atenção em Davi, esse homem guerreiro, é que ele é um homem grato. E assim, eu quero mostrar ao longo dessa canção de Davi, onde ele convoca, em meio àqueles cânticos de peregrinação, enquanto eles viajavam para Jerusalém, vindo de todas as regiões da Judeia e de longe, para adorar a Deus nas festas de Israel, eles vinham cantando essas músicas que agradeciam a Deus por todas as vitórias que Ele os havia dado. E aqui eu tiro 3 lições, e eu quero dividir com você esse salmo em 3 partes. Primeiro, fala comigo, Segundo, eita. Em terceiro lugar, ufa. Então vamos lá, quais são os 3 pontos? O primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro lugar, se não fosse o Senhor. Assim começa o salmista na sua canção. Se não fora o Senhor, diz a revista aí atualizada. A revista transformadora diz, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Ele repete isso 2 vezes. Então diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Ele reconhece que a fonte das suas vitórias, diante dos desafios que Israel já havia atravessado, não era no poder do braço de Davi, não era pelo poder dos exércitos de Israel, não era pelo poder da grandeza daquele povo. Ele sabia que as vitórias que Israel já havia vencido ao longo da história, era por causa do poder de Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ele é a única fonte. Ele é a vitória. Não estava no poder, nos cavalos, nas armas, nos exércitos, nem no próprio Davi. O herói Davi falava, eu não sou herói, eu tenho um herói. Se não fosse Deus. E ele diz, e se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado. Ao mesmo tempo, da ideia de Davi, o Deus que é todo poderoso, como está escrito no versículo 8, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tudo que existe, as florestas, a terra, o cosmos, as estrelas, o sol, a lua, aquele que ele é totalmente outro, ele está além do tempo, além da natureza, além da existência, ele é eterno. Ainda assim, esse Deus todo-poderoso, ele anda do meu lado. Deus anda comigo. Essa era a ideia de Davi. Eu sei que a minha fonte vem de Deus, porque Deus estava no meu lado. Ele é um Deus presente comigo. E como vai dizer o Salmo número 16, se o Senhor estiver à minha direita, eu não serei abalado. O próprio Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, ele reforça essa natureza presente. O nosso Senhor Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A beleza de saber que as minhas vitórias não dependem da minha força, da minha coragem, dos meus recursos, mas elas vêm de Deus e de um Deus que anda comigo ao meu lado todos os dias, hoje e para todo sempre. Se Ele não tivesse conosco. O Salmo, ele traz essa ideia de a vitória sobre grandes inimigos,
grandes guerreiros, grandes desafios que Israel atravessou. Não sabemos exatamente depois de qual das guerras Davi escreveu essa música. Talvez nem foi para uma específica, mas era uma guerra para lembrar como Deus sempre esteve presente. E eles podiam então agradecer a Deus por todas essas vitórias. Então ele diz que diga todo Israel. Todo Israel precisa declarar, todo Israel precisa confessar. Todo Israel, todo o povo de Deus, toda a igreja precisa reconhecer qual é a fonte. Precisa reconhecer de onde vem a força. Precisa reconhecer de onde vem o recurso. Por isso ele diz: Israel, povo de Deus, igreja, vamos cantar para todo mundo ouvir. Foi Deus que fez. O mérito é dele. Se não fosse o Senhor. Por isso, Pai, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei o quanto nós lutamos para garantir segurança, sustento para os nossos filhos, estabilidade emocional para nossa esposa, porque somos homens e queremos proporcionar sustento, segurança, alegria, felicidade para o nosso lar. Pela verdade, honestidade, transmitindo aos nossos filhos valores, fidelidade à nossa família. Mas eu quero te dizer que a estabilidade do seu lar não está nas suas mãos. A estabilidade do seu lar e da sua vida está, sobretudo, nas mãos de Deus. Não acredite que o que vai trazer estabilidade à sua vida vai ser a sua força, os seus diplomas, ou a sua sabedoria. Não se engane de achar que o que vai trazer estabilidade à tua história é o dinheiro. E é isso que você precisa conquistar. Não se engane de achar que o que vai trazer estabilidade para a sua vida é poder político, é influência. Não se engane de achar que o que vai trazer estabilidade nessa vida é qualquer coisa que esse mundo pode proporcionar. A nossa força, o nosso dinheiro, a nossa influência, nada disso garante estabilidade. Já vimos ricos ficar pobres, presidentes da república irem para a cadeia. Não há estabilidade nas coisas desse mundo. Já vimos pobres vencerem a Covid e homens muito ricos perecerem por ela. Nada nesse mundo pode garantir estabilidade para você. Só existe algo que pode te dar estabilidade na caminhada. Só existe um que pode trazer estabilidade à tua vida e à tua família. E a verdadeira estabilidade está em Deus. Quero te lembrar do próprio rei Davi que escreveu esse salmo. Uma vez que é um salmo davídico, o próprio salmo mostra isso. Davi era um rapazinho que vence os filisteus ainda jovenzinho, pequenininho, desacreditado de todo mundo. O próprio Samuel, quando vai chamar o rei, que era da casa de Jessé, acha que seria o irmão mais velho de Davi, porque era forte, de boa aparência, mas Deus não aprovou. Foi aprovar um menino que estava com as ovelhas e nem foi convocado para a reunião. Além do mais, você vai lembrar de um Davi que quando nem era guerreiro, o gigante Golias, afrontando o exército de Deus. Todos os guerreiros ficaram com medo, mas aquele heróizinho disse: Golias, tu vem contra mim com espadas e lança,
mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele corta a cabeça daquele gigante, um pequeno rapaz. Mas chega um momento, depois que ele fica rico, poderoso, rei, e ele começa, em meio a grandes lutas, ele começa a olhar quão grande ele se tornou. E ele manda fazer um recenseamento. No livro de 2 Coríntios, registra essa história. E ele faz uma contagem de quantos guerreiros, 800 mil guerreiros, não sei quantos cavaleiros, não sei quantos armamentos, não sei quantas carruagens. E depois dele chegar daquele número gigantesco, e ele vê quão poderoso Davi se tornou, diz a Bíblia, aquilo pesou no coração de Davi. Diz ainda a Bíblia por meio do profeta Natã, aquilo desagradou a Deus, de forma que Deus manda o profeta e diz: o Senhor trará juízo sobre você. Porque no final da vida, aquele rapaz que foi contra Golias em o nome do Senhor dos Exércitos, agora no final da vida estava confiando as suas vitórias nos seus recursos, nos seus carros, cavalos, cavaleiros, naquilo que ele disse que não era capaz de vencê-lo quando enfrentando os filisteus. O nosso recurso não é capaz de nos trazer estabilidade. Só Deus é capaz de nos fazer viver em vitória. Porque Ele está ao lado do seu povo. E se Ele está ao teu lado, você não precisa temer os desafios da vida. Você não precisa temer, nem mesmo quando estiver no leito de uma UTI, se for o caso, enfrentando a pandemia dos nossos dias. Você não precisa temer os desafios da família, ou mesmo dos filhos, ainda que os problemas nos ataquem, nos assaltem. Eu posso confiar que Deus anda comigo, e por isso eu estou seguro. E essa é a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é fazer como fez com Davi. Tentou Davi a confiar nos seus recursos. A própria Bíblia vai dizer isso lá. Tentado por Satanás, ele foi conferir os seus recursos para ver quão poderoso ele era. Foi aquilo que a serpente, Satanás, tentou Eva e disse: o dia que você comer dessa árvore, todos conhecem bem a história de Adão e Eva e do pecado, a serpente diz: vocês se tornarão como Deus. O que ele vai dizer? Você não precisa de Deus. Você pode ser o seu próprio Deus. Você pode decidir a sua vida, proteger a sua vida, você não precisa de Deus. Mas, na verdade, o que a gente aprende com o rei Davi, diante de toda a história da vida dele, dos desafios e guerras que ele atravessou, de que o que a gente precisa é reconhecer: se não fosse o Senhor, Ele é a nossa fonte. Mas o que eu vejo, e aprendi inclusive com Calvino, lendo um dos seus documentos, é que ele diz: uma das estratégias de Satanás é fazer com que, logo que a gente seja liberto de um grande problema, a gente tem a tendência de amenizar a grandeza do perigo. Alguém estava doente, acamado. Depois que fica bom, parece que nosso coração diz assim: isso era bobagem. Alguém que estava enfrentando um grande problema financeiro, passa alguns meses: foi um problema que eu passei, foi simples. Uma estratégia de Satanás é que depois que Deus nos dá uma grande vitória, a gente simplesmente diz: isso não era tão importante assim. Enquanto estávamos doentes, com os problemas financeiros, com o processo, com a angústia, com o problema familiar, estávamos desesperados, orando, clamando, depois, isso era bobagem. Calvino diz: é estratégia de Satanás para diminuir a glória de Deus. Cuidado, irmãos. Pelo contrário, a gente precisa reconhecer
todo dia o que Deus tem feito por nós. E dizer, se não fosse o Senhor. Em seguida, na canção de Davi, ele continua dizendo e apresentando os inimigos que ele venceu. Eita! E que luta Davi e o povo de Israel atravessou. Por isso eu quero chamar esse segundo ponto de eita, que luta. Ele apresenta de forma metafórica os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele apresenta uma besta feroz. Olha como ele vai descrever no verso 3. Eles nos teriam engolidos vivos com a sua ira ardente contra nós. No verso 6, ele vai dizer, ele não permitiu que nos despedaçassem com os seus dentes. Ele constrói uma ideia de que aquele inimigo que veio contra ele, talvez um exército ou uma peste, não sabemos exatamente que tipo de vitória ele venceu, era como uma grande besta, com dentes poderosos, para despedaçar Davi e o povo de Israel, mas ele diz, aquela besta feroz que se levantou contra nós, não pôde nos vencer. Ele também descreve os inimigos como um corpo de água, como um rio, que em um momento de enchente encobre tudo aquilo que passa, afundando, encobertando, carregando pela frente, com uma correnteza de fúria poderosa, e ele coloca a ideia de afogar duas vezes, encobrir, como se aquele fosse alguém dentro de um rio, tentando botar a cabeça para fora, e as ondas o empurravam para baixo, ele está ao ponto de morrer, se não fosse o Senhor. Ele correu risco da própria vida, diz, águas nos teriam encobertos, correntezas nos teriam afogado, sim, águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Só que não, é o que diz o texto. Eles nos teriam engolido, eles nos teriam encoberto, eles nos teriam afogado. Mas não aconteceu, porque o Senhor estava ao nosso lado. Sim, inimigos poderosos muitas vezes se levantaram contra Davi, contra Israel. E eu quero dizer para você, assim também é a nossa história. Por isso, essa também é a nossa canção. Nós estamos em guerra. A humanidade reconhece que está em guerra. Por exemplo, o nosso poeta Gonçalves Dias vai dizer, a vida é combate, que os fracos abate. Que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Jesus vai nos dizer, no mundo tereis aflições. Sim, atravessar o caminho por esse mundo é atravessar um caminho de guerras e aflições. Estamos em guerra. Sim. Desde quando o homem mordeu daquele fruto, uma guerra se estabeleceu. Se você conhece a história de Adão e Eva, Gênesis 3,15 vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz que a partir do momento que o homem come do fruto oferecido para a serpente, ele diz, há uma batalha entre o homem e o dragão, entre o homem e a serpente, entre o homem e Satanás, estamos em guerra. Aquela guerra se estabeleceu e quando olhamos para o povo de Israel, eles estavam em guerra, era Israel contra o resto do mundo, era Israel contra os amalequitas, os amonitas, os filisteus, todos os outros povos se levantavam, eles estavam em guerra e era o próprio Satanás que levantava os outros povos, as circunstâncias para destruir Israel, como tentou fazer com o Egito, com a Babilônia, com a Síria, com os filisteus. Era uma grande luta.
e uma luta, na verdade, quando lemos o texto, contra o próprio pecado de Israel, que era a causa das derrotas que eles enfrentavam. Sim, e nós também lutamos contra esses três inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Lutamos contra uma carne que por muitas vezes diariamente quer nos afastar de Deus, não quer que a gente reconheça Deus, se arrependa diante de Deus, viva a vontade de Deus. Ela nos caminha na direção contrária a Deus muitas vezes. Lutamos contra o mundo, um mundo que rejeita a Deus, que não quer viver na vontade de Deus, um mundo que sofre as consequências da sua rebelião, com guerras, com maldade, com violência, com assalto, com tanta maldade, que gera pandemias, destruições da natureza. Lutamos contra o diabo e essa guerra é real. E ela é diária. Estamos em guerra. Assim como Davi estava em guerra, nós também estamos. No entanto, o mesmo texto de Jesus que diz que no mundo tereis aflições, ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor estando ao nosso lado, o Senhor Jesus morrendo naquela cruz, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, e Ele nos faz nascer de novo e nos enche do seu Espírito para vencermos a carne. E por isso, a gente precisa aprender com o salmista a dar graças a Deus todos os dias. Todos os dias. A nossa vitória contra os inimigos da caminhada. Por isso a gente precisa dizer, como diz Davi: ufa, apesar dos inimigos selvagens, pareciam bestas ferozes, rio caudaloso, mas graças a Deus fomos salvos. Por isso ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Ele convida o povo de Israel a agradecer a Deus, a reconhecer as obras que Deus fez. Ele convida o povo a reconhecer que Deus foi quem livrou da besta feroz. Essa besta feroz que estava nos sonhos das crianças, ou nas histórias de terror das crianças judaicas. Porque a besta, ou Tiamat, era um deus da região do Egito, da região da Babilônia, em volta do Oriente Próximo a Israel, que assombrava, trazendo a ideia de Satanás, a ideia do mal, a ideia do maligno, que traz desordem. E ele diz: o próprio Deus não permite que o maligno destrua a vida de vocês. Ele diz: escapamos como um pássaro, graças a Deus, que foge da armadilha do caçador, da arapuca do caçador de passarinho. Ele diz: fomos por vezes agarrados pela arapuca, mas o Senhor quebrou as amarras e nós fomos salvos, estamos livres. Ufa, graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Graças a Deus. E ele termina convidando: reconheçam, agradeçam, dizendo: o nosso socorro vem do Senhor. Ele criou a todas as coisas, Ele domina sobre todas as coisas, Ele domina sobre as águas que estavam em Gênesis, sobre o abismo. Deus venceu sobre as águas da desordem do abismo, Ele venceu sobre os grandes animais marinhos, ou seja, Ele venceu contra a grande serpente do mar, Ele venceu e domina sobre todas as coisas. Ele termina convidando você e a mim à ação de graças. Uma canção para nos ensinar, irmãos, a buscar a Deus no meio das nossas guerras. Eu sei que ao longo da história atravessamos guerras, e você nesse momento pode estar em algumas das suas maiores guerras. Talvez um parente que atravessa uma enfermidade grave, um parente no hospital. Talvez
Você pode estar nesse momento enfrentando uma grande guerra financeira na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Talvez nesse momento você pode estar vivendo uma das suas maiores guerras no seu casamento, na sua família ou com seus filhos. Mas eu quero te dizer, o que Davi está nos ensinando: agradeça a Deus no meio das suas guerras. Caminhe louvando a Deus e reconhecendo que Deus está ao teu lado. Porque quem caminha agradecendo por tudo no meio das guerras, vai caminhar agradecendo ao final a vitória delas. Ação de graça é um exercício. É um exercício cristão, é um exercício que nos purifica dessa nossa tendência a confiarmos no nosso próprio poder, na nossa própria força, nos nossos próprios recursos. É um exercício diário de nos lembrarmos, é Deus, o que Deus tem feito por nós. De colocarmos os nossos olhos diariamente diante dEle e diante das tribulações. Olharmos para Deus, olharmos para os gigantes, para os inimigos e dizer: o meu Deus é maior do que os meus desafios. Você lembra de Davi, quando foi lutar contra Golias? E falaram para ele: quem é você, pequeno rapaz, para lutar contra um gigante? Ele diz: olha, eu tenho história. Eu já venci um leão. Eu já venci um urso. E Deus pode me dar esse gigante. Viver uma vida de gratidão é viver uma vida relembrando. Você pode contar as bênçãos que Deus te deu? Tem uma canção que a gente cantava no século passado, quando eu me converti, literalmente, né? Que diz assim: quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, quanto Deus já fez. Sabe, a gente precisa andar, em vez de murmurando, reclamando as guerras do passado, ande contando as bênçãos. E quando você for conferindo as bênçãos, você vai ficando surpreso o tanto que Deus já fez na tua vida e quantos milagres Deus já fez no teu casamento, Deus já fez nos teus filhos, Deus já fez na tua finança. Quantos milagres Deus não já fez. Ele já mostrou e revelou o seu nome para ti. Quantas vezes? Quantas bênçãos. Ser grato faz bem para o espírito, irmão. Faz bem para o espírito porque é uma obediência ao mandamento de Deus. Faz bem para o espírito porque louvar a Deus é alimento da fé. Faz bem para o coração porque ativa essas memórias. As memórias dos milagres que me capacitam a vencer as crises de ansiedade do nosso dia. Vivemos um período de ansiedade como epidemia, tanto quanto a epidemia do Covid. Temos a epidemia da depressão. E um remédio para ela: seja grato por tudo. Conta as bênçãos. Cante as bênçãos que Deus já deu ao longo da tua história. Relembre que Ele sempre esteve presente e Ele vai continuar. Seja grato. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí a grande questão é que Paulo vai dizer: a gente deve dar graça por quê? E a resposta dele é em tudo. Em tudo. Porque a ideia de Paulo, por exemplo, quando ele diz, no seu entendimento da relação com Deus, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A palavra de Deus diz isso, irmãos? Você crê nisso? Tudo. Quando Deus te deu aquela promoção no emprego, coopera para o teu bem. Quando Deus te trouxe aquele filho, coopera para o teu bem. Quando Deus te trouxe aquela noiva, que hoje é a mãe dos seus filhos, tudo coopera para o bem. Mas quando Deus trouxe aquela enfermidade, eu devo dar graça? Eu continuo acreditando que tudo que Deus faz
é certo e Ele nunca erra. E quando Ele permite as guerras e as dificuldades financeiras, com as enfermidades do mundo, aprenda a confiar que Deus nunca erra. E que tudo que Ele faz, o que muitas vezes parece para nós tristeza e é maldição, Deus reverte e usa para bênção, crescimento, milagre, transformação. E a gente deve ser grato a quem? Aos homens, ao dinheiro, ao poder? Ele diz, não, sejam gratos a Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Quero dizer para você, pai, família, nós temos 1000 motivos para exercitar a gratidão a Deus. 1000 motivos. Detalhes. Você não sabe o tanto que eu sofro, mas eu sei. Uma coisa eu sei, se você está aqui, você tem um motivo para agradecer. Você está vivo. Você está vivo. Num período onde que só no Brasil, infelizmente, pela vontade de Deus, não entendemos como permissão de Deus, há quase 600 mil pessoas morreram e você está vivo. Você tem 1000 motivos para agradecer a Deus. Se você está aqui, em meio à pandemia, é porque você tem saúde. Se você está, sabe, porque você tem o pão de cada dia para comer. Porque nunca faltou o pão na tua casa. Você já parou para pensar nisso? Enquanto que no meio dessas lutas, tanta gente ficando desempregado, ou até mesmo você ficou desempregado, mas você não passou um dia sem comer. Enquanto vivemos um mundo que vive uma crise de fome, especialmente na África, e você está aqui, gordinho, no Brasil. Né, Paulo? Ainda que a sua vida não seja tudo aquilo que você sonhou, mas você tem uma casa para dormir à noite, seja grato por isso. Ainda que a sua família não seja a família da propaganda de margarina, mas ainda assim você tem uma família, um lar, mesmo que alguém te fira, ou você não se acha amado, mas ainda assim você tem uma família nos céus, o Senhor Jesus Cristo te ama, Deus te ama, você é objeto do amor de Deus, agradeça. Temos 1000 motivos para agradecer a Deus. Vivemos uma época do Covid. Você está aqui, nunca agradece a Deus pelo ar que respira. Mas quem sentiu falta de ar do Covid aqui? Alguém aqui sentiu falta de ar? Naquela hora fez falta, né, irmão? Aí hoje você respira. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente tem a mania de diminuir. Estratégia de Satanás. Esquece. Ficou para trás. Era bobagem. Hoje respira, graças a Deus. A minha esposa sentiu falta de ar. Hoje ela diz graças a Deus. Mas quando ela ainda assiste jornal, às vezes ainda falta ar de novo. Aí eu digo, calma, irmã. Passou. Graças a Deus. E aí eu te convido agora a dizer aí de voz alta para você mesmo. Você está do lado de algum familiar, lembra aí vocês juntam um motivo que vocês têm para dar graças a Deus. Diz para a tua esposa, eu sou grato a Deus por você. Sou grato a Deus porque aquela gente conseguiu pagar o carro. Eu sou grato a Deus por causa do nosso filho que está aqui. Eu sou grato a Deus pelo pai que Deus deu para a nossa família. Diga alguma coisa entre vocês. O que você é grato? Eu sou grato a Deus pela casa que a gente mora. Eu sou grato a Deus pelos filhos que a gente tem. Eu sou grato a Deus. Quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? Diga aí em voz alta. Traga a memória. Agradeça. E ainda que o mundo vire de perna cabeça, o maior motivo que a gente tem, papai, para dar graças todos os dias, é porque Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para nos salvar. Papai, mamãe, filho, a Bíblia diz, e você sabe, somos pecadores. Somos injustos e a Bíblia diz que nós somos merecedores da ira de Deus.
estávamos destinados a viver eternamente longe de Deus, num lugar que a Bíblia descreve como um lago de fogo e enxofre. Mas Jesus Cristo, Deus se fez homem, habitou entre nós, para sofrer a minha dor, as minhas enfermidades, os meus sofrimentos, para pagar o preço pelo meu pecado. Para que eu pudesse viver eternamente com Ele. Para que eu pudesse ser livre do juízo de Deus e, mais do que isso, ser objeto do amor eterno de Deus, para estar com Ele eternamente em sua presença. Que tendo passado das guerras desse mundo na eternidade, não terá mais inimigos, não terá mais o diabo, não terá mais o mundo, não terá mais pecado. Todos os dias eu preciso dar graças por Jesus. Se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus. Por isso, reconheça a Deus. Reconheça Jesus. Se não fosse o Senhor. Baixa essa cabeça, vamos orar. Senhor, nós, diante da Tua presença, estamos reunidos essa manhã, na Tua presença. Clamando, meu Deus, pela Tua misericórdia. Porque somos murmuradores. Porque muitas vezes nós não reconhecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quantas bênçãos o Senhor tem feito por nós. E nós queremos Te agradecer. Por nos libertar, por nos salvar, por nos amar. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. E nós queremos reconhecer que precisamos de Ti. O Senhor é a estabilidade da nossa vida. O Senhor é a estabilidade da nossa história. O Senhor é o nosso Deus. Queria convidar, querido irmão, para que você que está do lado do seu pai, mãe, filhos, hoje é o dia dos pais, caso você esteja, vocês orem juntos, com uma oração de gratidão familiar, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nesses últimos anos, ou ao longo da história, por toda a condição que Ele tem dado, mesmo diante dos inimigos que se levantam, mesmo diante das guerras que atravessamos. O Senhor tem estado lá para consolar, para fortalecer, para ajudar. Orem as famílias juntas. Se você estiver só, abaixe sua cabeça e ore também, dando graças. Mesmo em meio a guerras, dê graças, em tudo dá graças. Dá graças e reconheça que Deus está presente, que Deus está fazendo. E que se o Senhor está ao nosso lado, nós viveremos em vitória. Troca a murmuração por gratidão. Troca o medo por esperança. Troca a dúvida por certeza, a tristeza por alegria. Agradeça a Deus. Tudo que pensei, por
sua cabeça mais uma vez em oração. Talvez hoje seja o dia de você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e por isso eu quero desafiar você a reconhecer a Jesus como teu Senhor. Eu queria orar por você que quer hoje entregar sua vida para Jesus. Se existe alguém entre nós, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, levantando para que eu ore por você. Se existe alguém que nessa noite, nessa manhã, quer entregar sua vida para Jesus, alguém entre nós querendo render o resto da sua vida para servir a Cristo, quero orar por você então, que levantou a sua mão aí onde você está, pedir, dizer: Senhor Jesus, eu quero te pedir, meu Deus, pelo teu filho, que resolve reconhecer o Senhor como seu Deus e Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor revele o teu nome para ele, que o Senhor encha-o do teu espírito, que essa possa ser uma decisão genuína, verdadeira e transformadora para a sua alma. Que o Senhor levante homens e mulheres para discipulá-lo no caminho. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Por isso, papai e mamãe, reconheça o verdadeiro herói da sua casa. Ensine os seus filhos quem é o grande herói. O grande herói é Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Queria encerrar essa reunião mais uma vez, desejando a todos os pais, depois desse tempo de café da manhã juntos mais cedo, feliz Dia dos Pais. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém.